Prefácio. Na bibliografia relacionada à prece, é assaz conhecido o trabalho do Rhys Davids, que recolheu textos de budismo arcaico, a compilação de Zimen e de Gresman para a religião assírio-babilônia, a espécie de breviário de Neumann, limitado à prece dos monges da Índia, e diversas tentativas de se recolher as preces cristãs. Como não poderia deixar de acontecer, essa preocupação se fez sentir no espírito de Allan Kardec, que nos ofereceu o legado famoso de suas preces, cujas edições não conhecem limite. Mas esta é a primeira vez que se tenta reunir preces psicografadas, e o que é melhor, devido à atividade mediúnica deste, que é reconhecido como o mais famoso psicógrafo do mundo, Francisco Cândido Xavier. Para quem tenha dúvidas quanto ao caráter religioso do Espiritismo, este é também um livro para afastar vacilações, já que a prece é o fenômeno central da vida religiosa. No dizer de Desman, a prece caracteriza uma religião, uma época religiosa, um homem religioso, de maneira mais eficaz que a mitologia, a legenda, o dogma, a moral ou a teologia. Ora, este livro é um vasto panorama em que os espíritos oram. E sendo o Espiritismo a religião dos espíritos, aqui se encontram os elementos mais válidos para caracterizá-lo. Mesmo porque, neste contexto, não se encontram, obviamente, preces litúrgicas, porém há litúrgicas e pessoais, conservando em ritmos sugestivos e vários o diálogo eterno entre o homem e Deus, entre a mente fixada em seu espaço e em seu tempo e as energias cósmicas. Reunimos textos de poetas e escritores famosos já desencarnados como Humberto de Campos, Rui e João de Deus, mas igualmente a contribuição de ignoradas entidades, tais Aparecida e Aniceto, em expressões desde as mais singelas às mais complexas, pelo sentido religioso, de sorte que, lendo estas páginas, nos sentiremos como que suspensos nos fios de um mistério infinito, em meio ao qual as vozes que se erguem identificam-se a si mesmas por seu destino e seu drama. E por toda parte reconhecemos essa substância central do fato religioso, isto é, a forma pela qual a prece encontra sua expressão, na latente confiança em uma intervenção providencial. Um duplo valor, documentário e poético, justifica esta antologia, um itinerário formoso e inesperado entre almas imobilizadas, no instante mesmo em que estabelecem seu colóquio com Deus. A prece, escreveu ele, é o coração, o ponto central da religião, e não é nos dogmas, nas instituições, nos ritos, nas ideias morais, que podemos descobrir a substância da vida religiosa, mas nesse conjunto de reações individuais da alma religiosa, em face do cosmos, sentimento do infinito, do espaço e do tempo, da ordem e da harmonia do cosmos, do reconhecimento ao mesmo tempo pleno de terror e de maravilha do caráter limitado da criatura. A caracterização e análise de tais sensações, de seu caráter emocional, da aparição de elementos éticos e normativos, de elementos de devoção e de elementos racionais na consciência religiosa, a definição consequente de relações entre emotividade e racionalidade moral, tais são os elementos que podemos encontrar aqui. A prece abre um círculo emocional entre os dois termos fundamentais da experiência religiosa, Deus e o homem. Por tal motivo, julgamos preferível a organização dos capítulos entre meditações de Emmanuel, contendo valores de movimento, de posição e de orientação da prece. Esse esforço se concretiza com o apêndice em que os espíritos exprimem forças positivas, determinadas, prestes a se efetivarem, oferecendo elementos para a observação e o estudo, constante em regras de comportamento, propondo a concordância entre a intenção e a ação.
Foi puramente ocasional que as preces reunidas nesta antologia se distinguam pelo caráter verbal e poético, comentando o poder comunicativo da palavra de que a prece se serva. Já de Nola dizia, concordando com os evangelhos, que os logos, verbo, energia oculta de onde o mundo tira sua forma harmônica, constituindo ao mesmo tempo imploração que persuade e se insinua, instrução indiscutível, pranto aflitivo, exuberância de um grito de alegria e glória. Uma pesquisa linguística, ainda que limitada, nos leva a uma confirmação da função da prece, pois que prece é pedido nas palavras prex, precor, da raiz indo-europeia, perec, pedir, representativa do conceito de pedir, com palavras para obter comum, no sânscrito prat, prece, no úmbrio persuino e person, prece, a pessoa em prece. No alto-alemão, fraga, pedido. No irlandês, arco, eu oro. Outras vezes representa-se o conceito de prece, supplicatio, correspondente ao grego prostinio, que vem da raiz pel, dobrar, evidente na palavra súplice, sublíplico, do grego iskésia, que segundo a conjuntura etimológica mais provável, vem do radical sesh, estender a mão. A prece espírita é pessoal, individual, alitúrgica, e é evidente que a relação homem-Deus está toda inteira contida na intimidade da alma individual. É uma predisposição, uma inclinação do espírito a solicitar, a glorificar, a se abandonar. E no dizer de Agostinho, a sede que só encontra alívio na paz da fonte divina. Assim sendo, considerar a prece nesse estado de intimidade, tal como a temos aqui, é colocá-la em condição espiritual inexprimível. As experiências contidas neste livro auxiliam, porém, a compreender como é possível passar de uma forma preliminar de prece elaborada à prece pessoal, propriamente dita, emocional e mental. A própria necessidade vital de se extravasar, de se manifestar, leva o indivíduo a dar expressão ao seu impulso interior, na tentativa de defini-lo. O apêndice deste livro, no qual abnegadas entidades assinam estudos diversos sobre a prece, leva-nos a concebê-la como uma pura condição espiritual do exercício de atos de pacificação e passividade numa sucessão gradual de aperfeiçoamento e de conquistas interiores. No que concerne aos espíritos que assinalam as diferentes páginas, interessa-nos sobretudo a compreensão do processo de formação de uma consciência inteiramente livre, marcada pelos caracteres de personalidades altamente religiosas. De sorte que, como contexto, esta obra concerne particularmente a psicologia religiosa, a história de grandes consciências que se sublimaram e passam a exercer decisiva influência no desenvolvimento do movimento espírita que deve levar de volta o cristianismo à sua verdadeira perspectiva. O estudo de cada uma das preces aqui contidas, sob os recursos de compreensão oferecidos pelo Espiritismo, esclarece todos os mecanismos psicológicos nos quais ela tem sua origem, no quadro de experiências nitidamente espirituais e que promove o impulso, a prece como uma manifestação puramente interior. Por outro lado, releva aqui que a prece não pode assumir caráter estático e tradicional, se quiser manter seu poder natural de sugestão. Neste sentido, é lícito considerar que a prece dominical proposta por Jesus é uma eficácia inicial, determinando no exercício da prece condições de emoção e contato com os níveis superiores da realidade, com a finalidade. Entretanto, de tal esforço, resulte a centelha inicial da prece pessoal, e conforme o próprio Cristo propõe individual. Enquanto as liturgias oficiais entram em decadência, o Espiritismo esforça-se por um novo caminho,
a motivar a predisposição religiosa natural do espírito humano. Eis o que nos levou a realizar esta antologia, na qual o leitor poderá, através de fácil leitura, estabelecer relação com a carga emotiva de inteligências realmente voltadas para uma religação e dispostas, conforme a passagem de Paulo, o apóstolo, a vivificar a letra pelo Espírito. Eis porque nestas páginas já agita-se a labareda em mais puro estado da grande religião do Consolador prometido, elaborada na divina ambição de fazer com que se comunique o eu e o outro, o sujeito e o objeto, o ser humano e o ser cósmico. Livro A Luz da Oração.